A paz do Senhor, amados, bom dia. Mais uma vez, pela graça e pela misericórdia de Deus, estou aqui para fazer mais uma live para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória de Deus. Hoje, nessa live, eu gostaria de contar um pouco, para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, né? Eu gostaria de contar um pouco a história de um homem chamado Abraão, né? Então, seria bom, né, para aqueles que não têm. Para quem tem conhecimento, não precisa, porque não é interessante, porque já sabe, conhece a história de Abraão. Mas hoje eu quero contar essa história para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas que se você tem uma Bíblia em casa, eu vou ler... Perdão. Eu vou ler apenas 3 capítulos. Que você pode abrir a sua Bíblia logo no início, no começo, na página 48 do livro de Gênesis, na Bíblia, no capítulo 12. Eu vou ler no capítulo 12. Se você tiver a Bíblia em casa, você pode acompanhar por aqui. Que eu vou ler o seguinte. Aqui, logo depois do... Deixa eu dar uma... Logo depois do dilúvio, o pessoal foram se multiplicando. O pessoal foram se multiplicando mais uma vez. Porque Deus mandou o povo crescer e multiplicar. Ele disse, crescei-vos e multiplicai. Então, essa foi a ordem de Deus. Perdão, a garganta hoje está mais seca. Essa foi a ordem que Deus deu para a humanidade, crescer e se multiplicar. Então, anos depois do dilúvio, né, de fato o povo cresceu e se multiplicou. Só que, como eu disse, Deus não interfere na vida dos seres humanos, a não ser quando Ele quer interferir. Mas, do contrário, Deus não interfere na vida de ninguém. E o povo, como eu disse antes, o povo se esqueceram de Deus, né? Se esqueceram. E cada um seguiu o seu próprio caminho, tomou o seu próprio rumo. Já inventaram outros deuses, seguiram outros deuses. Como eu disse aqui, o ser humano, ele tem uma tendência, é uma tendência natural do ser humano a declinar-se ao mal, entende? É uma tendência natural do ser humano, há um declínio natural. Desculpa, viu? Porque vai ser assim hoje. O ser humano ele tem um declínio natural. E de onde vem esse declínio natural do ser humano? Esse declínio natural que todo ser humano carrega é uma herança de Eva e Adão, quando eles desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, porque começou por Eva, eu não posso falar Adão e Eva, porque quem desobedeceu primeiro foi Eva. E depois Adão. Ela comeu do fruto e passou para o seu marido. Então esse declínio natural que o homem tem, em desobediência, em uma tendência em fazer o mal, é uma coisa natural, porque Eva e Adão, eles tiveram esse declínio, né, não para fazer o mal, mas para desobedecerem a Deus, não para fazer o mal, entende? Mas o declínio dele foram para obedecer o mal, ao invés de obedecer a voz de Deus, entende? Em vez de eles obedecerem a Deus, eles poderiam ter rejeitado, pelo menos Eva, de início, ela poderia ter cortado de imediatamente já a conversa com a serpente, entende? Mas, enfim, a serpente, ela era astuta, o diabo, falando através da serpente, ele era um querubim
um querubim ungido, e um querubim ele é muito poderoso, entende? Então ele, falando na boca da serpente, então ele induziu a Eva, porque como eu disse aqui outro dia, nós somos feitos menores, nós somos menores que os anjos, na hierarquia de Deus. Porque tem os anjos, tem os arcanjos, querubins e serafins. É uma hierarquia. Então nós fomos feitos, na hierarquia de Deus, menores que os anjos. Entende? Mas Deus nos deu poder sobre a terra. Deus deu poder ao homem sobre a terra, para que o homem pudesse dominar. O homem hoje tem domínio sobre a terra. Ele domina sobre os peixes, sobre os animais, independente quais sejam os animais. Foi Deus que deu esse domínio. O homem não adquiriu de si mesmo. Entende? Então veja bem, como eu disse, o homem, o ser humano, ele tem uma tendência natural a declinar-se ao mal. E essa tendência natural, ela veio de Adão e Eva, ou de Eva e Adão, né? Então o que acontece? O povo, ele se espalhou, eles foram crescendo, se multiplicando, e na medida que o tempo ia passando, eles não iam mais se lembrando de Deus, Deus como soberano. Hoje o teu nariz hoje está meio ruim, e a garganta também, então a gente vai na medida do possível, tá? Vai ser um espirro e um ronco, um espirro e um pigarro. Mas a palavra mais importante é a palavra de Deus. Então veja bem, como eu disse aqui, o homem ele foi se espalhando, ele foi se esquecendo de Deus, Deus como soberano, entende? Deus ele não se envolve na vida de ninguém. As decisões é exclusivamente de nós seres humanos, nós tomamos as nossas decisões. Eu, por exemplo, pela misericórdia de Deus, decidi aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Entende? Eu tomei uma decisão na minha vida de aceitar Jesus. Pela sua graça e pela sua misericórdia, hoje eu procuro servir a Deus na medida do possível, dentro das minhas forças. Né? Então veja bem, então o que aconteceu? Deus, ele está sempre à procura de pessoas direitas, pessoas honestas, de bom caráter. Embora isso aqui era no Antigo Testamento, tá? Na Nova Aliança é diferente. Na Nova Aliança, porque Deus ele é rigoroso, entende? Deus é rigoroso. Na Nova Aliança já é diferente. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio para salvar todo mundo, porque Deus ele não podia descer ao mundo, porque se ele descesse ao mundo, certamente ele destruiria, porque ele é santo. Mas eu vou um pouquinho mais para frente, tá? Porque eu não vou entrar nisso agora. Foi só uma pequena demonstração. Essa dúvida eu vou tirar depois, tá? Então, nessa época do Antigo Testamento, Deus ele era muito rígido, ele era muito rigoroso, entende? Então, o que acontece? Deus ele procurava pessoas de um bom caráter, que dava exemplo e que fosse obediente a ele, entende? Essas pessoas Deus procurava naquela época. Estou aqui falando do Antigo Testamento, inclusive é do primeiro livro de Gênesis, né? Então, como eu disse, o povo se esqueceram de Deus, da soberania de Deus. Se esqueceram até do dilúvio. Quer dizer, em parte, porque eles quiseram construir uma terra justamente por causa do dilúvio. Eles fizeram uma cidade enorme, uma torre enorme, para que ele não se perdesse na terra, porque naquela época só tinha eles, né? Eu já li aqui, eles fizeram uma cidade e uma torre enorme. Porque aonde eles estivessem,
do lugar que ele estivesse, ele poderia se orientar pelaquela torre. Pelaquela torre eles se orientavam, então eles encontravam um caminho de volta. Então Deus achou aquilo interessante e foi onde Deus fez a confusão das línguas. Né? Deus fez a confusão das línguas, aonde um não entendia mais o outro. Então o que aconteceu? Aqueles que entendiam o seu próprio idioma seguiram o seu caminho. Cada um seguiu o seu caminho. Aqueles que se entendiam, um entendia o outro, eles seguiram. E ali o pessoal se espalharam. O próprio Deus fez com que o povo se espalhasse. Porque foi a ordem de Deus. Ele disse, crescei-vos e multiplicai. Então o que acontece? Como o povo seguir os seus próprios caminhos também na adoração, né? Porque o ser humano foi feito para servir a Deus, para adorar a Deus. Né? Então o que acontece? Também Deus foi esquecido na adoração, no servir. E Deus achou na terra um homem. Ele encontrou um homem na terra que chama-se Abraão. Na época dele, ele não era Abraão, como diz hoje, né? Era Abraão. Né? E Deus achou graça neste homem, né? Eu vou dar início já à leitura, para que você possa entender um pouco melhor o que eu estou querendo falar. Diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Quer dizer, Abraão ele morava com o pai dele, morava com os parentes dele, entende? E Deus disse para Abraão, olha, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. 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 Para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão ele nem sabia para onde ele ia. Entende? Deus mandou ele sair. Falou, olha, você sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, que ele morava com o pai dele. Nessa época Abraão já era casado. Para uma terra que eu te mostrarei. Entende? Então Abraão saiu sem saber exatamente para onde ele ia. Para onde ele ia. Né? Isso indica confiança em Deus. Confiança em Deus e obediência da parte de Abraão. Confiança e obediência. Então eu vou dar aqui continuação, tá? Que diz o seguinte. E far-te-ei. Quer dizer, far-te-ei, aqui que eu estou falando aqui na escritura, Deus está falando para Abraão, eu faço de você. Né? Foi isso, em outras palavras, que Deus disse para Abraão. E far-te-ei uma grande nação. E abençar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou ler só a parte A aqui que diz o seguinte. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Entende? Deus disse para Abraão, farei de você uma grande nação, de um único homem. De um único homem. Porque Deus é poderoso e Ele tem poder para isso, né? Farei de você uma grande nação. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? E serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, em Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Então veja bem, Abraão ele pegou a esposa dele, a família dele e as coisas que ele tinha. A escritura sagrada fala de fazenda, né? Fazenda naquela época se tratava de animais, né? Ovelhas, gado, né? Cavalo.
né? Então ele pegou as pessoas, ele saiu, disse que ele foi com ele apenas 75 pessoas. 75 pessoas foi com Abraão. Ele era o chefe de família, ele tinha lá as pessoas que trabalhavam com ele, né? Os, os, os pessoal da teologia da prosperidade, eles poderiam dizer que Abraão era um empresário, entende? Mas não, a palavra de Deus não fala nada disso não. A teologia da prosperidade, eles só buscam riqueza. É uma falsa teologia, entendeu? São um bando de falsário. Eles falsificam, né, a palavra de Deus. Entende? A palavra de Deus é simplicidade. Então, como eu estava dizendo, Abraão saiu juntamente com a sua esposa e aqueles que conviviam com ele, que ajudavam no dia a dia no cuidado das vacas, dos carneiros, né, dos cordeiros, das ovelhas. Né? Então ele saiu sem saber para onde ia, porque foi assim que Deus ordenou a Abraão. Sair do meio da sua família. Então saiu Abraão sem saber para onde ia. Então acontece, Abraão, como uma pessoa normal, ele teve vários problemas, assim como todos nós temos problemas em nossas vidas. Mas acontece que Deus era com Abraão, porque Deus tinha uma promessa, tinha um pacto com Abraão. Deus disse que tinha prometido a Abraão que dele, de Abraão, seria abençoado todas as famílias da terra e faria dele uma grande nação. Então o que acontece? Depois de 25 anos que Deus fez essa promessa a Abraão, nasceu Isaac. Antes tinha nascido já um outro filho de Abraão, mas esse é o filho legítimo, né? Primogênito, o primeiro filho de Abraão. Teve Ismael, que não era um filho legítimo. Então, depois de 25 anos, eu não vou entrar em detalhes, eu vou contar apenas a história de Abraão, tá? Para que haja um entendimento, para que não haja confusão. É na mente daqueles que não entendem a palavra de Deus. Então, depois de 25 anos, nasceu Isaac. Então, Isaac se casou com Rebeca. E depois de alguns anos, morre Abraão, e nasce Jacó e Ismael. Não, Jacó e Esaú. Perdão, já estou confundindo aqui. Se o caso eu me perder aqui, eu vou buscar ali nas escrituras, tá? Depois de 20 anos, nasce Jacó e Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó, né? Então veja bem, começou com um homem e uma mulher. Então Abraão gerou Isaac gerou a Jacó e Esaú. Então, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas por que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú? Porque de Jacó vinha a descendência de Jesus. E Esaú era uma pessoa que não agradava a Deus porque ele não fazia a vontade de Deus. Esaú, o irmão mais velho de Jacó, ele casou com mulheres que os seus pais, Isaac e Rebeca, eles tinham lhe ordenado que não eram para se casarem. E ele foi desobediente aos pais dele, fazendo tudo aquilo que não lhe agradava. É tanto que Isaac e Rebeca, eles ficaram aborrecidos pelo fato de Esaú ter casado com mulheres com mulheres de outras nações, mulheres que ele tinha proibido, né? Eles proibiram e Esaú ele não atendeu.
né? Não foi obediente aos seus pais. E pelo contrário, de Jacó ele era muito obediente. E por isso Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, porque Jacó era uma pessoa obediente, né? E dele vinha as 12 tribos de Israel. Nós vamos chegar lá. Então o que se passa? Depois de morreu Isaac e Rebeca, então ficou Jacó e Esaú. Só que Jacó teve 12 filhos e uma filha. Essa live vai ser um pouco curta, tá? Então eu vou procurar aqui, eu vou achar aqui. Isso aqui é só para quem não entende a palavra de Deus. Eu estou dando aqui uma... Jacó teve 12 filhos e uma filha. 12 filhos e uma filha. Já estou pulando aqui vários capítulos da palavra de Deus, porque é só uma passagem, uma pincelada que eu vou dar aqui na palavra de Deus, para que aqueles que não entendem a palavra de Deus, mas que gostaria de entender, passem a entender pelo menos um pouco, conhecer um pouco da história, de onde tudo começou. Então eu vou ver aqui, já vou pular algumas partes, porque a história é longa e não dá para contar em uma live. Deixa eu ver aqui os descendentes de Jacó. Eu sei os descendentes dele, mas eu quero falar um por um, sem pular os nomes. Né, porque vamos ver se eu consigo achar aqui, tá? Se eu não achar, mas porque tem uma parte aqui que fala o nome de todos os filhos de Jacó. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu devia ter marcado antes, mas como eu fui um pouquinho desprevenido, acabei esquecendo. Aqui, achei. Não, achei mais ou menos aqui. Vamos ver aqui. Eu vou pular alguns trechos, tá? Porque o ideal é ver só o nome dos filhos, tá? Rubens, né? O primeiro filho de Jacó chamou-se Rubens. É o primeiro filho de Jacó, o primogênito de Jacó foram Rubens. Agora vamos achar o segundo. Simeão. Então já temos Rubens e Simeão. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu só vou falar, só vou explicar mais ou menos 12 nomes dos filhos. O primeiro foi Rubens. Eu devia ter feito uma lista antes, né? Mas lá é assim mesmo, é o vivo e a cores, né? O primeiro foi Rubens, o segundo foi Simeão. O outro foi Levi. Rubens, Simeão e Levi. Depois foi Judá. Rubens, Simeão, Levi e Judá, né? Aqui já tem... Se você quiser anotar aqui, anotar fica mais fácil, tá? Depois foi Dan. Depois de Dan
veio Naphtali. Então, isso são os filhos, que naquela época, as mulheres, o homem, embora Deus não tenha proibido ainda, o homem ele passou a ter várias mulheres. Mas antes de dar início, eu vou ler a live aqui, eu vou ler completo, para ficar mais fácil, tá? Porque para poder ter um melhor entendimento, eu vou ler, eu queria só falar os nomes, mas eu vou ler para ficar mais fácil. Porque aí o entendimento é completo, não fazer nada pela metade, né? Porque naquela época não tinha proibição ainda de o homem ter várias esposas, né? E Jacó fez assim, e cumpriu a semana. Desde então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Labão aqui era o tio de Jacó, tá? É o tio de Jacó. Labão deu sua serva Bilha para ser serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou. Também Raquel mais do que a Léia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Raquel era aquela que Jacó mais amava. Porque, de fato, Jacó, ele ficou interessado por Raquel. Só que Raquel era a filha mais velha, né? Que Labão tinha 2 filhas, Léia e Raquel. E Jacó, ele se interessou por Raquel, porque era mais nova e mais bonita, né? Então, o que aconteceu? Jacó ele trabalhou 7 anos, porque ele não tinha como pagar, ele não tinha dinheiro, que naquela época você tinha que ter um dote, e ele não tinha dote, né? Ele não tinha dote para pagar. Então, o que aconteceu? O tio dele fez um pacto, disse, olha, você trabalha comigo 7 anos que eu te dou Raquel para ser sua esposa. E, de fato, ele trabalhou 7 anos. Mas, ao findar os 7 anos, em vez do tio dele dar a Raquel para ser sua esposa, ele ofereceu e deu a sua irmã mais velha, porque era o costume daquela época. Primeiro se casava a mais velha e depois a mais nova. Então, o que se passa? Ele deu a filha mais velha, né, que era Léia. Ele disse, olha, você que se casa com a Léia e trabalha mais 7 anos, aí você se casa com a Raquel. Né, o tio dele, era tio dele, Labão era tio dele. E ele fez isso, ele trabalhou 14 anos para ter 2 esposas, né, para ter 2 esposas. Então, para essa live ficar completa e de um melhor entendimento, por isso que se eu tivesse só anotado os nomes, tranquilo, eu não precisava estar meditando aqui, que depois eu vou voltar lá em Abraão de novo, entende? Aí o que acontece? E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e o amou. Quer dizer que ele já tinha trabalhado os 14 anos, trabalhou 7 anos, já tinha trabalhado mais 7 e já tinha se casado com Raquel. E o tio dele deu uma serva, né, para Raquel, para ajudar Raquel nos afazeres. Né? E entrou também a Raquel e amou. E amou também a Raquel, mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre. Quer dizer, ele abriu a madre de Léia, né? A madre aqui quer dizer o seu ventre, né? Porém, Raquel era estéril. E concebeu Léia e teve um filho. Chamou o seu nome Rubens, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora
me amará o meu marido. Quer dizer, já tinha formado ali uma disputa entre duas irmãs, né? Porque Jacó amava mais a Raquel do que a Léa. Então ela disse, quando a mulher tinha filho, o homem o amava mais, né? Porque ela tinha filho. Porque Deus disse, crescei-vos e multiplicai. Né? Então ela disse, não, agora eu tenho um filho, agora o meu marido ele vai me amar mais. Né? Filho, chamou o seu nome de Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Quer dizer, enquanto ela teve 3 filhos, a Raquel não tinha nenhum. E a Raquel já foi se aborrecendo, né? E concebeu outra vez e teve um filho, já teve 4 filhos, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filho. Quer dizer, Léa já tinha 4 filhos. E Raquel não tinha nenhum filho. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Ela ficou tão aborrecida, né, que ameaçou a se matar. Ela disse, dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Quer dizer, ela deu a filha dela, a serva dela, que ela tinha ganhado do pai dela, para ser concubina de Jacó, né? Porque naquela época podia. Hoje, na nova aliança, o homem ele tem que ter só uma mulher, né? Só uma esposa. Não é lícito o homem ter 2 mulheres, nem na lei dos homens. Então, nem na lei de Deus e nem na lei dos homens, pelo menos aqui no Brasil. Entende? Não é lícito o homem ter mais de uma mulher. Mas nessa época podia. Então o que aconteceu? Raquel deu a sua serva para ser esposa, concubina, esposa não, que ela era a esposa, né? Concubina de Jacó. Então vamos dar continuação. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz. E deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Não era filho dela, mas era como se fosse filho dela. Chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com luta de Deus tenho lutado, com minha irmã. Quer dizer, as duas eram rivais, eram irmãs e eram rivais. Com minha irmã. Com minha irmã. Deixa eu achar aqui a minha irmã. Com minha irmã. E também venci. Vou repetir, tá? Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léa que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha a disputa de 2 irmãs, disputa ferrenha. E deu por mulher a Jacó. E deu Zilpa, serva de Léa, um filho a Jacó. Então disse Léa, vem uma tuba. Vem uma tuba. E chamou
o seu nome de Gade. Depois deu Zipa, a serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Assé. E foi Ruben nos dias de Saga, e foi Ruben, que era o primogênito de Jacó, nos dias da cega, cega do trigo. Aqui deve ser provavelmente no dia da colheita, né, do trigo. E achou mandrugoras em campo e trouxe as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia, ora, dai-me das mandrugoras do teu filho. Vamos voltar um pouquinho, né? E foi Rubens nos dias da cega do trigo e achou mandrugoras, que eu não sei o que é, né? É uma fruta que se comia provavelmente no campo, e trouxe os a Léia. Rubens era o filho de Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia, ora, dá-me das mandrugoras do teu filho. E ela lhe disse, e já pouco que haja tomado o meu marido, olha a confusão de duas irmãs, já pouco que tenha tomado o meu marido, tomarás também as mandrogueiras do meu filho. Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas madrugueiras do teu filho. Quer dizer, nessa noite, era a noite que Jacó ficaria com Raquel. Então ela trocou aquelas frutas pelas uma noite de prazer que ela ia ter com seu esposo, pelas frutas. Foi o mesmo que fez Esaú com a sua primogenitura. Ele era o primogênito e trocou a sua primogenitura por um prato gostoso de ervilha que Jacó sabia fazer, entende? Então foi a mesma coisa. Então o que acontece? Vamos dar continuação, né? O ser humano é fora do sério, né? E foi Rubens, tá ali, né? E ela disse, vindo pois Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei. Quer dizer, alugou o marido, alugou ela por umas frutas. Certamente te aluguei com as madrugueiras do meu filho. E deitou-se com ela, Jacó deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus, Léia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Léia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E concebeu. E aconteceu que, quando Raquel teve um filho, disse Jacó a Labão, dai-me que me vá ao meu lugar da minha terra. Então, quer dizer, eu vou pular a história. Depois desse aqui, Jacó teve mais um filho, o último filho, que chama-se Benjamim. Eu vou encurtar a história, porque esse não é o objetivo da live, tá? Então, desse aqui,
Jacó teve mais um filho, que chama-se Benjamim. Então o que se passa? Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos se formaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, eu vou prolongar um pouco, antecipar algumas coisas. Eles foram parar no Egito. Eles foram parar no Egito. Então essas 12 tribos, eles passaram 450 anos, nesse período eles cresceram muito. Então veja bem que você pode notar que Deus falou para Abraão que dele sairia uma grande nação e todas as nações seriam abençoadas. E o povo, nesses 450 anos, os filhos de Jacó, cresceram e se multiplicaram, se tornaram uma nação. Eu vou pular algumas fases, né, da história, se tornaram nação. Foi quando Deus surgiu Moisés, que é conhecido em todo mundo, né? Então o que se passa? Dessas 12 tribos, que veio da tribo de Judá, veio o Senhor Jesus, né, que é descendente de Davi. Eu já estou pulando bem as escrituras, né? Estou pulando bem. Estou bem longe já. Então, da descendente da tribo de Judá, veio o Senhor Jesus, que é descendente de Davi. Né? Porque foi a promessa de Deus. Deus tinha tinha feito esta promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Vamos voltar aqui. Deus tinha prometido para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra. Vamos ver onde está escrito aqui. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, né? E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja bem, o povo, mesmo aqueles, vamos trazer um pouco para os dias de hoje, mesmo aqueles que não têm conhecimento de Deus, são benditas, são abençoados. Todas as nações, elas são abençoadas por Deus, porque foi uma promessa que Deus fez a um único homem, Abraão. Deus prometeu para Abraão que nele, através dele, todas as famílias da terra. Então, quer dizer, todas as famílias são todas as nações, serão abençoadas. E hoje o povo, de fato, é abençoado. Embora tenha uma boa parte que não acredita em Deus. E mesmo não acreditando em Deus, são abençoados, porque é uma promessa de Deus, e Deus não volta atrás. Deus não volta atrás, entende? Então, veja bem, essa bênção que Deus fez a Abraão, ela também se referiu ao seu filho Jesus, porque Deus enviaria o seu filho com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, Deus enviaria o seu filho Jesus, como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu falei no passado, o homem, ele desobedeceu a Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E não tinha como salvar suas próprias almas. O homem, o ser humano, não tinha como salvar a sua própria alma. Então, para que a alma do homem fosse salva, alguém tinha que morrer. E o homem não podia dar a sua própria vida para se salvar. Então, o que aconteceu? Deus teve que enviar o seu filho. Ele deu uma missão
ao seu filho de vir ao mundo por meio de uma mulher, né, chamada Maria. E o Senhor Jesus cresceu, foi como um ser humano normal, chegando na idade de 33 anos, para cumprir as Escrituras, a palavra de Deus, cumprir a missão que Deus lhe tinha mandado, né, que lhe tinha otorgado. Ele foi morto e crucificado, foi escarrado, cuspido, dilacerado as costas dele com um chicote, porque o chicote antigamente, quando alguém era chicoteado, o pessoal não tinha dó não, era para aparecer, eles cortavam a pele mesmo, cortava a pele. Dependendo do chicote, aparecia até os ossos, de tanta força, o pessoal não tinha dó não, aparecia até os ossos, entende? Então, o Jesus, ele passou por esse sofrimento. Por que ele passou por esse sofrimento? Para perdoar os nossos pecados, os pecados de todo aquele que o aceitasse como salvador da sua alma. Entende? Eu vou ler aqui, vou ver aqui, eu acho que é João 3,16, se não me falha a memória, que eu vou ler aqui uma passagem aqui, acho que é João 3,16, se não me falha a memória. Como eu disse, não, é 3,20, vamos ver. João, então aqui eu estou em primeiro ainda, estou em primeiro. Vamos lá, João, acho que é João 3,16. Eu sou péssimo de memória, para memorizar eu sou péssimo. Capítulos e versículos para memorizar. Como eu contei essa história justamente para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, para que tenham um pouco de conhecimento. Porque diz o seguinte, achei, se você tiver uma Bíblia em casa, você pode ler, isso se encontra na página 575, no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, este é o desejo de Deus para com a humanidade. Você vê que o tempo foi passando e o povo foram se multiplicando, o mundo foi crescendo. E o mundo hoje ele cresceu de uma forma, como eu disse agora, que tem pouco mais de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes em todo o planeta terrestre. Então, por que cresceu dessa forma? Porque foi a palavra de Deus. Deus disse a um homem e uma mulher: crescei-vos e multiplicai. Então vieram filhos e filhas e por aí o povo foi crescendo e se multiplicando. Né? E então hoje o povo cresceu tanto que daqui a um tempo já não vai ter mais espaço para tanta gente. Entende? Porque o povo cresceu demais, se multiplicaram. São mais de 8 bilhões. Só que a humanidade, ela, hoje, como eu disse, cada nação ela tem a sua própria cultura. Tem a sua própria cultura. Mas Deus, ele é único, ele é soberano. Ele é soberano porque foi ele quem criou os céus e a terra. Pelo menos para aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas, sabem que Deus criou os céus e a terra. Mas eu li uma reportagem agora por esses dias que a ciência já está desfazendo, pelo menos uma parte, já não estão acreditando no tal do Big Bang, o Big Bang, eu não sei como é exatamente, mas o tal do Big, entende?
é naquela explosão cósmica, né? Eu li uma reportagem agora por esses dias, não faz pouco tempo, que eles já não estão muito acreditando no tal do Big Bang, entende? E alguns afirmam que o homem ele tem uma descendência direta com o macaco na evolução, e isso não é verdade, foi algo inventado pela cabeça do homem. Alguém achou por bem, não sei de onde veio essa ideia, mas só que alguém teve essa ideia, entende? E isso não é verdade também, isso é uma mentira do diabo. O homem foi feito por Deus. Deus criou um homem e uma mulher, e através desse homem e dessa mulher, o povo foram se multiplicando, cresceram e se multiplicaram. Só como eu disse, Deus, o homem, os seres humanos, eles se esqueceram do soberano, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do abençoador, né? Porque todas as nações são abençoadas hoje, são abençoadas, mesmo aquelas que não têm conhecimento de Deus, entende? Então, hoje, Deus abençoa todo mundo, mas só que chegará uma época em que Deus cobrará, entende? Todas as nações serão julgadas no juízo final, porque haverá um juízo final, entende? E pelo que eu tenho visto, muitos já estão prevendo o juízo final. Eu vou ver se eu acho aqui algo que eu peguei aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ver se eu acho, porque muitos já estão prevendo o fim do mundo, entende? Isso é de uma forma generalizada, não é uma ou duas pessoas, entende? Já estão prevendo o fim do mundo. Deixa eu ver se eu acho algo aqui, que eu não vou ficar procurando muito, né, para não perder tanto tempo, porque já estou finalizando esta live. Né, muitos já estão prevendo, de fato, o fim do mundo. E a gente vê que isso, de fato, já tem passado até, né, em algumas reportagens. Eu não tenho 100% de certeza, eu não vou ficar procurando celular lá para não perder muito tempo. Então, veja bem, a gente vê todos esses fatos, todos esses acontecimentos. Então, a própria ciência já está falando do fim do mundo mesmo. Então, um dia, o mundo de fato, esse mundo de fato, irá se acabar. Irá se acabar. E os homens, eles estão tendo a oportunidade de conhecer Jesus como Filho de Deus e aceitar Jesus como Salvador de sua alma. Agora, ninguém é obrigado a aceitar Jesus como Salvador de sua alma, entende? Porque a alma é sua, e então você faz aquilo que você bem entender, entende? É voluntariamente, o homem tem que reconhecer voluntariamente, ninguém é forçado. Mas Deus enviou o Filho dele para que, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas vai chegar uma época que este mundo, de fato, ele vai se acabar. Vai haver um juízo que chama-se juízo final. Depois desse juízo final, como eu já falei aqui em outras lives, Deus vai fazer para aqueles que são tementes a Ele, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Tá? Eu vou voltar, antes de eu finalizar essa live, como eu não memorizei, e é muita coisa para memorizar, eu vou ler aqui um trecho bíblico, tá? Que se encontra lá em Gênesis, para que tenha uma noção mais esclarecida. Deixa eu voltar aqui no início. Então, como eu falei, o desejo de Deus é que toda alma vivente, todo ser humano se salve. Mas o ser humano, ele não é obrigado. Ninguém é obrigado. Que diz o seguinte: a chamada de Abraão, posteriormente chamado Abraão,
conforme a narrativa de Gênesis, dá início a um novo capítulo da revelação do Antigo Testamento, sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o salvasse, que o conhecesse e servisse e guardasse os seus caminhos, né? Dessa forma, surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas ímpias de outras nações, para que fizessem a vontade de Deus. A vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher. Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada de Abraão. A chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. Um pouquinho mais adiante, Deus prometeu a Abraão uma terra, uma grande nação, através de seus descendentes, e uma bênção que alcançaria todas as nações da terra, como eu já li agora há pouco. Todas as nações da terra. O Novo Testamento ensina claramente que a última parte dessa promessa cumpriu-se hoje na proclamação missionária do Evangelho de Cristo. Foi o que eu falei. O interesse de Deus é que todos os homens se salvem por meio de Jesus Cristo, porque não há outro mediador a não ser Jesus, o Filho de Deus, porque foi ele que padeceu na cruz do Calvário. Foi ele que foi chicoteado, escarrado, cuspido, zombado, entende? E através dele, só por meio dele, deste nome ou deste homem, que os homens poderão se salvar-se, independente da sua religião, da sua crença, porque é o que diz a palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui esta live, porque essa live eu procurei fazer hoje só exclusivamente para aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque é bom as pessoas, mesmo aqueles que não têm conhecimento, terem conhecimento da palavra de Deus. Entende? É uma história que aconteceu no passado e que está hoje no nosso presente, por meio de Jesus Cristo. Então, se você deseja aceitar Jesus, aceita Jesus como Salvador da sua alma. Procure uma igreja séria, porque hoje está cheio de falsas igrejas, falsos ministros da palavra de Deus, falsos pregadores. Então procure uma igreja séria, vá numa igreja séria, aceite Jesus e sirva a Deus. Só assim a sua alma poderá ser salva. E que Deus possa nos abençoar, que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Eu sempre